Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vem comigo fazer uma maquiagem que vai elevar sua autoestima. Ela é muito fácil de fazer e até você que é iniciante vai conseguir. É só você pegar suas makes aí e vem fazendo passo a passo junto comigo que você vai conseguir. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, o meu nome é Isis e você está no canal Make Inspira. E aí, bora se produzir? É claro! Já vou prender o meu cabelo pra gente começar. E como o meu rosto já está higienizado, vamos para a etapa da hidratação, que é muito importante na maquiagem. Se você não hidrata bem o seu rosto, a sua pele vai ficar sugando a hidratação da base e a sua make vai ficar toda craquelada. Eu gosto de começar a maquiagem delineando as sobrancelhas. E uma sobrancelha bem delineada emoldura bem o rosto, né, gente? Eu gosto de usar esse quartetinho aqui da Ruby Rose. E eu misturo esses dois tons. Vocês estão percebendo que minha voz está nasalada? Fiquei resfriada, gente. E você vai desenhar fiozinhos aonde você tem falhas. Mas me conta aí, qual é a sua forma favorita de delinear as sobrancelhas? O que você costuma usar? Sombra também? Ou um outro produtinho? Independente do produto que você esteja utilizando para delinear as sobrancelhas, sempre esfume com um pincel escovinha para deixá-las mais naturais. E para elas ficarem fixas no lugar o dia inteiro, eu gosto de usar esse gelzinho aqui. Ele é da Ruby Rose e é muito bom e baratinho. Observe que eu sempre deixo algumas falhinhas na sobrancelha e isso faz com que elas fiquem ainda mais naturais. Para preparar minha pálpebra, eu vou usar este corretivo aqui da Ruby Rose, na cor 35. Passei até no cabelo. Vou usar esse pincel mais fofinho aqui para espalhar o corretivo. E próxima sobrancelha, vou usar esse pincel língua de gato para deixar a sobrancelha bem delineadinha. E se você tem dúvidas de como espalhar esse corretivo, basta dar batidinhas, que ele vai ficar bem esfumado. Você também pode usar a esponjinha. E com esse pincel língua de gato, a gente já consegue corrigir qualquer borradinho da sombra. Vou fazer a marcação para colocar a fita. E você mede do final do nariz, final do olho, final da sobrancelha. Tiro o excesso de cola no dorso da mão, para não machucar essa pelinha aqui que é muito sensível. Voltei com o olho pronto, achei lindíssimo. Tira aí o acúmulo de corretivo caso tenha ficado. E com o pincel de esfumar, você vai pegar esse tomzinho, um tomzinho parecido com esse. Vai marcar o seu côncavo. Primeiro dando batidinhas para pigmentar. E com a mão bem leve, faça movimentos circulares na bordinha dessa sombra. Observe que ela fica mais intensa e vai sumindo. Isso que é uma sombra bem esfumada. Com o mesmo pincel, vou pegar essa sombra marrom e vou aplicar no meu côncavo, porém um pouquinho abaixo da rosa. Peguei mais um pouco. E com a mão bem leve, vou fazer movimentos circulares para mesclar essas duas cores, mas sem perder o tom rosa. E com o pincel de aplicar sombra, esse daqui é o B906 da Macrylan, eu vou pegar a sombra preta, tirar o excesso e aplicar. Não suba até o côncavo, pare antes. Peguei mais um pouco e eu vou aplicar bem rente à fita. E com o pincel de esfumar menor, vou pegar um pouco de sombra preta, tiro o excesso, e vou esfumar essa bordinha preta aqui. Com muito cuidado para não subir muito. Aplica e já dá um movimento circular. Aplica e já vai esfumando com o movimento circular. Faz movimentos de vai e vem. Agora eu vou limpar esse pincel, vou voltar na sombra marrom, tira bem o excesso e vamos melhorar a transição dessa bordinha aqui, sem subir. Faça apenas movimentos circulares bem curtinhos e de vai e vem. Agora eu vou pegar o iluminador, iluminar o cantinho interno e o arco da sobrancelha. Vou aplicar um glitter prateado. Esse aqui é bem fininho, da Shiglean. Vou colocar a foto aí pra vocês. E vou colar esse cílio aqui, que é um cílio um pouco mais cheio, porque se você colocar um cílio muito discreto, ele não vai aparecer. Vamos tirar a fita.
E se você não gosta dessa linha aqui, você passa o pincel de esfumar para suavizar. Eu gosto, mas quero fazer diferente hoje para mostrar para vocês. E vou fazer a limpeza com o cotonete. Agora vamos fazer a pele. Se caiu sombra, você limpa, senão vai ficar tudo borrado. Vou usar esta base da Mari Maria, e essa é a versão mais recente que ela lançou. E já adianto que não gostei muito dessa base, porque eu achei o acabamento dela muito grosseiro e ela costuma craquelar ao final do dia. Para evitar isso, eu vou aplicar aqui no dorso da minha mão. Estou usando minha luvinha de maquiagem. E para deixá-la mais fluida, eu coloquei blindagem dentro da própria base. E vou espalhar com o pincel. Não vou encostar nas linhas abaixo dos olhos. E eu gosto de aplicar dando batidinhas e leves arrastadinhas. E se tem uma coisa que eu gostei dessa base, foi o tom dela. Esse tom é descrito como neutro e ele é realmente neutro. Aqui na testa eu tô aplicando na bordinha daquele corretivo mesmo. E vou aplicar no pescoço também. Vou aplicar a cor 35 para corrigir a olheira. Vou dar batidinhas com o pincel. E com a cor 25, que é um tom abaixo do meu tom, eu vou iluminar. Vou dar acabamento com a esponjinha. E para devolver as sombras ao meu rosto, vou usar este contorninho da Glam. Eu gosto de aplicar aqui. E com um pincelzinho de blush menor, eu pego o contorno, esfumo aqui no dorso mesmo e aplico da ponta da orelha até a direção da boca, parando 2 dedos antes. Esse contorno é um contorno frio, bonito, porém bem suave, mas mesmo assim já dá a diferença. Siga também a linha do cabelo e abaixo da mandíbula, puxando aqui para esse altinho do pescoço. Para contornar o nariz, vou usar um pincelzinho de esfumar. Passo na lateral do nariz, até aqui abaixo da sobrancelha, esfumo. De blush eu vou usar esse aqui da Vizela, o Cinnamon. Ele é um blush marrom. Eu gosto de passar o pincel no produto, esfumar e aplicar. Assim ele já fica esfumado. Ele tem um tom de marrom tão bonito. Vou passar aqui também. Deixa bem esfumadinho para não ficar uma linha aqui. Aí eu vou encostando bem levemente o restinho próximo ao olho. E olha como ele fica bonito. Esse blush está sendo um dos meus preferidos. Comenta aí se vocês também acharam ele bonito, se já usaram ou gostariam de usar. E o restinho que sobra eu também vou encostando aqui próximo ao nariz. Aplico também aqui no topo do nariz, no queixo. Mas onde eu gosto de deixar um pouco mais pigmentado mesmo é só aqui. Essas outras áreas ficam bem mais discretas e sutis. Vou usar este iluminador da Glam na cor Bellini Brut. Aplico no dorso da mão. Vou usar um pincel de esfumar. Pego o produto, esfuma e aplica bem em cima desse ossinho. Gosto de aplicar um pouco aqui na testa também, entre os olhos, pontinha do nariz, arco do cupido e pontinha do queixo também. E olha o brilho lindo que ele tem. E se você achou que algum lugar ficou marcado, volta com o pincel da base ou esponjinha e dê batidinhas. Vou aplicar um pouco mais de blush, porque ele sempre dá uma sumida depois que a gente sela a pele. Aí esse glow que vocês estão vendo aqui na minha pele não é da base, é do hidratante, tá? Eu uso hidratante bem mais denso, porque eu tenho um pouco de sensibilidade na pele e preciso dele. Mas a base ela tem um acabamento mate. Vou selar a minha pele com esse pó da Bruna Tavares, o meu é na cor light. Apliquei o pó aqui na tampinha e com a esponjinha de veludo. Eu tiro o excesso do produto.
E vou selar todo o meu rosto porque eu apliquei produtos cremosos e líquidos. Antes de selar abaixo dos olhos, eu vou tirar o excesso de corretivo, o acúmulo de corretivo. Acumulou só um pouquinho hoje. Eu tiro o excesso da esponjinha e aplico para selar o meu corretivo, senão o excesso de pó tende a marcar as linhas. E com o pincel fofão, eu varro o excesso de pó. Agora eu vou aplicar um bronzer para deixar a pele bem bronzeada com um pincel. Esse pincel aqui é da Macrylan, o A29. E depois que eu tirei o excesso, eu vou aplicar entre o blush e o contorno. Pra gente finalizar os olhos, eu vou aplicar lápis preto na linha d'água. Esse daqui é da Ruby Rose, ele é bem pigmentado, bem pretinho. Aplica na linha d'água de cima também. Eu passei um pouquinho pra fora da linha d'água pra gente esfumar depois. Esse lápis, por ser cremoso, ele acaba bem rápido. Tem poucos meses que eu comprei e ele já tá desse tamanho aqui. Mas é um dos melhores que eu encontrei. E com um pincel assim de detalhe, você vai fazer movimentos de vai e vem pra esfumar. E com o mesmo pincel, nós vamos voltar na cor de marrom que a gente tinha usado antes. Tira o excesso e aplica para selar onde a gente esfumou. Vamos esfumar a bordinha com o pincel de esfumar pequenininho. E aplicar aquele tom de rosa nessa bordinha. Vou aplicar máscara de cílios. Confesso que eu esperava gostar um pouquinho mais dessa máscara aqui, porque se eu aplico 3 camadas, ela fica empelotada. Até 2 dá pra aplicar. O bom é que ela é a prova d'água, então dá pra usar até como por cima de outra base que não é a prova d'água. Gosto do aplicador dela, porque é menorzinho, né, e não borra. E nos lábios, eu apliquei esse blush da Vizela, que ele é 3 em 1. Ele pode usar também nos lábios, nos olhos e na bochecha. Vou aplicar esta bruma Stay Fix da Ruby Rose. Afasta do rosto. E eu gosto de aplicar nas laterais. E este é o resultado da make. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Se gostou, já se inscreve. Não se esqueça de deixar a sua curtida, que isso me ajuda demais. E compartilhe com suas amigas que também gostam de maquiagem. E se você gostou deste vídeo, tem vários outros aqui no canal que você vai amar. Um beijo e até o próximo!